sou Antônio Munhoz. Hoje eu vou apresentar o programa e nós vamos entrevistar Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Assistam. Efetivamente, eu iniciei meus estudos em engenharia civil e depois fiz direito, e do direito eu desenvolvi a paixão pela cultura e pela arte. Comecei aqui no Instituto Histórico Geográfico de São Vicente, essa instituição mais do que centenária, que foi fundada juntamente com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro em 1838, por Dom Pedro II. Eu comecei aqui aproximadamente uns 30 anos atrás. É uma confraria, é uma reunião de intelectuais e de pesquisadores, de historiadores, de geógrafos, de sociólogos, que de uma forma ou de outra agrega valores. E essa confraria desenvolve e patrocina e promove a cultura de maneira geral, o saber, o conhecimento, além de ser o recipiendário da história. Aí você me pergunta assim, puxa Paulo, recipiendário é uma palavra tão difícil, o que significa isso? O recipiendário é o anotador oficial da história. Então, se alguém registra a história, é o Instituto Histórico e Geográfico de cada região que faz o registro oficial do que ocorre no seu tempo, no seu momento, naquele exato instante. Como que é manter toda essa estrutura? Fala pra gente um pouco sobre o dia a dia. Como que é esse dia a dia para manter viva essa chama histórica tão importante para a nossa região? Na verdade, não é que há uma paixão. Eu acho que a gente nasce com missões e com deveres. Primeiro, que a cultura existe porque a vida não basta. A gente está sempre aprendendo, né? Então, a partir do momento que a cultura existe porque a vida não basta, a gente começa a perceber, de uma forma ou de outra, que a gente está nessa vida para aprender, para buscar o aprendizado, para evoluir. E se não possibilitarmos as pessoas que não têm essa evolução, a possibilidade de evoluir, a gente não está se doando. Então cada um trabalha naquilo que acredita. Eu, além de fazer muita caridade, e isso está no meu sangue, eu nasci para servir, eu sinto uma necessidade enorme e fui educado assim. Minha família foi educada a servir, a ajudar o próximo. Então eu comecei a buscar, além da caridade, a busca incessante pela cultura e a possibilidade de transmitir essa cultura para as pessoas. Por isso que a gente tem esse centro cultural tão avantajado, tão importante, tão grandioso, que justamente vai na cultura plural, aquela cultura de A a Z, que eu diria, né? Ao mesmo tempo que a gente reúne, por exemplo, escritores, a gente se reúne artistas plásticos, reúne músicos, reúne atores, reúne toda a forma de expressão cultural. E é isso que é importante, não só ter a conhecimento, mas poder dividir ele com as pessoas. Por isso que eu acho que isso, para mim, é uma missão. Nós hoje temos 44 mil volumes raros. E quando eu digo volumes raros, eu não estou dizendo o livro que você compra na livraria. Estou dizendo edições de 1753, por exemplo, prensadas com aquele papel de Gutenberg, aquelas prensas em que você, quando pega na folha, sente a força da prensa, ela fica meio que marcada. Além de impressa, ela fica meio que marcado o papel, no sistema de prensa antigo, porque em 1753 não existiam as rotatórias, era uma coisa bem primitiva, era uma prensa, né? E não é este conhecimento adquirido. Então, no momento que você vê, por exemplo, que nós temos a coleção completa dos livros editados por Frei Gaspar da Madre de Deus, eu vou dizer, que beleza, que coisa linda. Essa é uma conquista. O novo é a arrecadação de livros. Nós estamos pegando livros didáticos e levando para as populações carentes. Então, por exemplo, nós temos na Água Fria um problema ligado à falta de livros para os alunos, efetivamente. E alguns alunos não usaram ou já usaram e não querem usar de novo. Então, de uma forma ou de outra, a gente está recolhendo esse material e redistribuindo às comunidades mais carentes. E montando em cada rincão uma pequena biblioteca pelo excedente de livros que eventualmente nós recebemos aqui. É um projeto lindo e que faz com que as pessoas, na verdade, trabalhem em cima do desenvolvimento cultural mais uma vez. Olha, nos últimos anos, desde que eu assumi a presidência, nós temos tido verdadeiramente, minimamente um evento por final de semana, um evento diferente. Então, já realizamos, pelo menos nesse meio do caminho, umas 50 exposições de arte, pelo menos uns 50 recitais, umas 50 exposições musicais, lançamentos de livro,
lançamentos de qualquer tipo de produto cultural que seja importante para todos nós. Então, assim, de uma forma ou de outra, a casa, ela efervesce cultura, ela produz a cultura e abre espaço para que o artista mostre o seu talento. Que, aliás, hoje o que grande falta é essa. Por exemplo, na nossa região, quantos locais você conhece que tem pianos públicos, por exemplo? Onde que você pode dizer assim, eu queria fazer um recital, mas eu não tenho onde encontrar um piano. Na nossa Galeria de Arte Célula Máter, nós temos 2 pianos. Ou seja, trabalhamos com os 2 pianos para que a gente possa fazer conceitos recitais até a 4 mãos, por exemplo. Ou para poder estimular os alunos a se formarem. Porque além de ser um centro de exposição cultural, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente é uma casa de cultura que fornece às pessoas pelo menos uns 30 a 35 cursos diferentes de instrução. Então, se você quer aprender piano, por exemplo, você vem até aqui. Todos a preços subsidiados, né? A gente não tem fins lucrativos. Então, se você quer aprender violão, você vem aqui, bateria, computação, línguas, nós temos curso de todas as línguas, espanhol, inglês, alemão, francês. Ou seja, há uma tranquilidade enorme em todos os aspectos com relação à produção cultural. Ser desenvolvida. No começo da entrevista falei, a cultura existe porque a vida não basta. Nós temos que estar sempre aprendendo. Então o que nós fizemos? Nós rompemos as fronteiras naturais entre uma Santos e uma São Vicente e de uma forma ou de outra, na ilha de São Vicente, nesta grande ilha, criamos a nossa ilha cultural, agregando artistas e valores das 2 cidades, tanto de Santos quanto de São Vicente e da região, num processo cultural plural. Então reunimos escritores, atores, contistas, cronistas, artistas plásticos, músicos. O que se chama cultura estava representado aqui. Desde diretor de cinema, a ator reconhecido, a escritor, a um artista plástico que quer mostrar sua arte em escultura, em pintura. Ou seja, nós fizemos um agregamento. E aí abrimos através das redes sociais, já que nós estamos em tempos de pandemia, para que as pessoas pudessem participar desse processo. O ponto alto, por exemplo, foi a apresentação, sábado último, do grande tenor italiano Ezio Bonini, que arrebatou multidões, que é uma coisa impressionante. Para que você tenha uma ideia, só o recital do Ezio Bonini teve 39 compartilhamentos, o que significa que atingiu o grande público e as pessoas começaram a reproduzir música de boa qualidade, porque as pessoas merecem esse carinho. E esse carinho está sendo feito por essa instituição desde que ela existe. É bastante complexo, devo te dizer. Primeiro porque nós não reformamos, nós restauramos. Então, além da atividade cultural, há as obras de recomposição e restauração permanentes da casa do Barão Pritzelwitz, que é essa que nós estamos vendo aqui atrás. Este móvel é de 1890. Aqui morou o Barão Kurt Gustav von Pritzelwitz e a baronesa Hildegard Georgina von Pritzelwitz, que eram grandes agentes culturais da sua época. 1920 até 1943, mais ou menos, eles estiveram na cidade e na região. E anexo a isso, nós temos a casa do Coronel José Lopes dos Santos, a famosa casa do Coronel Lopes, a Praça do Correio aqui em São Vicente, homenageia o Coronel Lopes, que foi vereador e foi intendente. O intendente é o prefeito. As eleições camerais no passado eram bem diferentes. Nós elegimos 3 vereadores por 3 anos e cada um exercia o cargo de prefeito, que na época chamava-se intendente, por 1 ano. Como o Coronel Lopes foi eleito vereador por várias legislaturas e foi prefeito, entre aspas, por várias gestões, então a cidade tem um pleito de agradecimento. Este espaço era a chácara do prefeito. Depois que a família alemã do Charles Hellwig comprou para construir essa bela mansão em estilo neocolonial, né, que está aqui, a última remanescente da história de Fausto dessa cidade. E você pasme, São Vicente foi uma cidade muito rica, mas extremamente rica. Primeiro pela riqueza das águas, que sempre fez com que ela fosse cobiçada. Depois pelo fato dela ser sede e residência de todos os grandes empresários que atuavam no Porto de Santos. Então São Vicente teve uma fase de grande Fausto. Tanto que, por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 22, nós já começamos as comemorações, ela foi, entre aspas, projetada aqui, nessa casa, nesse nosso espaço. Porque o principal líder desse movimento, o Menotti Delpicchia, o escritor e jornalista Menotti Delpicchia, que foi editor-chefe do jornal A Tribuna de Santos, morava exatamente na Avenida Engenheiro Saturnino de Brito, no Parque Prainha, em São Vicente.
Vizinho dele, depois de morar alguns anos aqui na rua Martim Afonso, estava o Vitor Brecheret, considerado talvez o nosso maior escultor brasileiro de todos os tempos, com obras em todos os grandes museus do mundo. Vitor Brecheret também era daqui de São Vicente. E a baronesa, como era uma agente cultural, uma pessoa que gostava de cultura e de música, ela acabou atraindo para esta casa Menotti, além do Menotti Del Pique do Vitor Brecheret, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, todos se reuniam aqui para saraus, de onde surgiu a ideia, depois de algum tempo, em 22. Olha, muitos momentos. Talvez o que tenha ficado bastante marcante foi ter a possibilidade de receber, por algumas vezes, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o príncipe imperial do Brasil, que fala 9 idiomas, que tem uma cultura absolutamente impressionante e que, ao mesmo tempo, diante da grandeza da sua sabedoria, tem a humildade dos grandes homens. E eu lembro de ter visto uma cena que muito me emocionou aqui, que Dom Bertrand, a primeira vez que veio, foi recebido pela comunidade, pela população, o prefeito o recebeu, e eu me recordo de ter aqui 3 senhoras negras que pararam diante do príncipe e disseram a ele: Alteza, nós gostaríamos de beijar as suas mãos. E aí ele perguntou, na minha frente, por que beijar as suas mãos, as minhas mãos? Elas falaram: nós queremos beijar as mãos de um descendente da mulher que nos libertou. E ele falou: não, não é nas minhas mãos, é no meu rosto. E ele beijou as 3. Então, assim, momentos de emoção que marcam a essência da vida e que nos fazem acreditar nos tempos melhores. Porque foi muito lindo você ver o príncipe imperial beijando no rosto, que o protocolo fala que príncipes não beijam no rosto. Você não abraça príncipe e não beija príncipe. Mas ele voluntariamente dizendo: não, vou beijá-los no rosto em agradecimento pelo que esse carinho que tiveram comigo. São esses detalhes de emoção que nos envolvem o tempo todo enquanto agentes culturais. E isso nos torna a vontade de vencer e de fazer cada vez mais e fornecer à população um trabalho de ensino e pesquisa. Uma quantidade de projetos engavetados em andamento que são monstruosos, que tivemos que efetivamente dar uma segurada conquanto a pandemia esteja aí vigente. A nossa agenda cultural, por exemplo, foi totalmente suspensa. Então o que nós fizemos? Começamos a nos adaptar. A vida é quase um camaleão, né? Nós vivemos de maneira camaleônica, digamos assim. A gente está sempre buscando a renovação. Nós, antes dessa gravação, conversávamos e nós tivemos que nos reinventar. Mudamos os nossos paradigmas. Então hoje, todo o movimento cultural é feito via rede social, via televisão, via instrumentos como esse seu, né, de comunicação, que fazem com que a gente entenda que está chegando a um outro público. E a gente não faz isso no sentido de nos sentir engrandecidos, mas de dizer para as pessoas que todas podem acreditar um pouquinho na busca da cultura e do conhecimento. Tem que ler, tem que tentar entender a música, tem que desenvolver a técnica teatral, tem que gostar da arte. Todo esse processo é um processo de criação grande. Há muito tempo a gente busca que as pessoas tenham cultura e conhecimento. A cultura ilumina. O conhecimento faz com que as cabeças das pessoas pensem de forma mais transparente. A gente tem que se despir um pouquinho do preconceito, da pequeneza, da mesquinhez, daquele sentimento egoísta que a gente tem no dia a dia e pensar que todos somos iguais. Essa pandemia veio ensinar que a gente é igual. Não existe o rico e o pobre. Todos são iguais e todos podem ser contaminados pela mesma doença. E eu gostaria que a doença que contaminasse as pessoas fosse a doença da cultura, da sabedoria, do conhecimento, da busca do aprimoramento, do amor próprio, né? Daquela coisa do perdão, que é muito importante nos nossos dias tão conflituosos desse século XXI. Espero que vocês tenham gostado da matéria. Compartilhem, avisem os amigos, façam sua inscrição no YouTube e participem. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima!